A deturpação da doutrina bíblica do pecado, a lição número 2 da classe de adultos. Fique aqui comigo para eu te dar as respostas aqui do Revisando o Conteúdo. Nesta lição de hoje, vamos ver alguns assuntos delicados. Então é importante que você fique aqui comigo, que eu vou te dar também algumas referências bíblicas, para que assim nós tenhamos uma melhor compreensão do assunto ou dos assuntos que vamos falar nesta lição. Hoje vivemos um país que tem colocado algumas coisas como prioridade. E quais são essas coisas que é prioridade para eles? Coisas que vão contrárias às doutrinas bíblicas. Introdução. Não obstante, por influência de teologias modernas, a doutrina do pecado vem sendo deturpada e enfraquecida. Esse processo abriu as portas para a normalização do pecado em muitos lugares denominados cristãos. Quantas vezes nós não temos visto esses pastores coaches, líderes coach? Onde já se viu isso? E o que é isso? O que é, de um modo geral? São líderes, pastores, ou pessoas que se denominam pastores, se denominam líderes. Qual é a principal função dele? Ele está geralmente numa igreja, num grande templo, um galpão, coisa desse tipo, dessa natureza, falando a respeito da palavra do Senhor, mas é sempre uma palavra de bênção para o povo, uma palavra de prosperidade, uma palavra de alegria, né? Aquela questão de uma autoajuda em vez de ser ajuda do alto. E qual é a questão dessa? A questão desses pastores coach é que não há renúncia no Evangelho de Cristo, não há santidade, tudo ali é deturpado, tudo ali é muito normal, você não precisa se santificar ao Senhor, que é um princípio básico do Evangelho, é a doutrina da santidade, como diz Hebreus 12:14, por exemplo, que nós temos que viver uma vida de santidade. 1 Pedro 1:15-16, nós devemos sempre estar voltados para a santidade, mas para esses líderes, pastores, coaches, isso não precisa. Isso é muito normal, é normal viver a vida que nós temos hoje, ou seja, é um evangelho moderno, O resumo do técnico coach, técnico coach foi ótimo, do pastor coach é essa ideia do moderno, o evangelho moderno. Você pode tudo, você pode fazer o que você quiser, porque você está vivendo na época da graça, então não há nenhum problema nisso. Claro que há problema nisso. Nós, mais uma vez, a igreja do Senhor, ela precisa ser sempre contra falar sobre essas situações, porque o grande problema é que os jovens, de modo geral, vai atrás desses coaches. Por quê? Porque eles falam sempre palavras, ensinam muitas coisas que vai sempre de acordo com aquilo que a pessoa quer. Então, é normal nós termos conexão com pessoas que pensam como nós. Aqui um exemplo aqui mais prático. Você vai ter mais conexão com aquela pessoa, por exemplo, que torce para o mesmo time que você do que aquele que torce para um time rival. Então, qual é a questão do coach? O coach ele fala aquilo que a pessoa quer ouvir, aquela palavra de vitória. Então, essa pessoa vai ter uma conexão com esse coach. Então, sempre quando tiver um culto, essa pessoa sempre estará lá para ouvir o coach, porque o coach vai falar justamente aquilo que ele quer ouvir. E isso é o grande problema. Por quê? Porque igrejas que vão ficar inchadas, igrejas que não crescem, elas vão encher de gente, mas encher de pessoas que não serão salvas naquele grande dia. Por que não? Porque eles não vivem o evangelho genuíno, o evangelho do amor, o evangelho da renúncia, o evangelho da santidade, o evangelho da consagração, o evangelho do amor ao próximo. Então é muito dentro do templo. Então são pessoas que são denominadas cristãos, mas na verdade, como Jesus disse, os seus lábios me louvam, mas o coração está longe de mim. O ensino bíblico da natureza pecaminosa, definição de pecado. A palavra abrange não apenas errar o alvo, mas deliberadamente acertar o alvo errado. Aqui o que é isso? Filipenses 3, 13 e 14 vai nos dar a ideia de que nós precisamos prosseguir para o alto, não deixando Jesus para trás, porque Jesus é o nosso alvo.
Então, tudo aquilo que eu faço que não acerta o alvo, que é Cristo, não acerta a vontade de Cristo, eu estou pecando. Por quê? Porque pecar é errar o alvo. E aqui nesse caso, é a pessoa que acerta o alvo errado. Pior do que errar o alvo é acertar o alvo errado, né? Ou seja, a pessoa está aqui mais na ideia da rebelião, da desobediência, mais uma questão de acertar o alvo de contra Deus. Então ele faz literalmente acertar o alvo errado. É muito interessante essa questão de acertar o alvo. Quem é que não quer acertar na mosca, né? Quando nós, se bem que acertar na mosca que para nós é uma expressão estranha, né? É bem estranho. Mas vamos lá. Acertar o alvo, acertar aquilo que é a vontade do Senhor, nós precisamos fazer muito esforço, muita renúncia, muita santidade para fazer o que realmente é a vontade do Senhor. Jesus certa vez disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Ou seja, Jesus não obrigou ninguém a segui-lo, mas deixou claro que não vai ser algo fácil, vai ter muitas dificuldades no caminho. Então, o próprio Jesus falou lá em João 16,33, no mundo tereis aflições, ou seja, Jesus não nos chamou para vivermos num mar de rosas. Então nós temos que ter muita perceber, né? Nós devemos perceber que de fato a vida cristã ela precisa sim sempre estar acertando o alvo, ou seja, acertar a vontade do Senhor. A universalidade do pecado. Assim, a partir da queda, todos os seres humanos nascem em pecado. Portanto, o pecado não é passado adiante meramente pela força do mau exemplo, mas é um mal inerente à natureza humana. Há uma questão interessante sobre o dilúvio, que algumas pessoas, ali foram 8, né? 8 pessoas foram salvas do dilúvio e o mundo todo foi destruído. E logo em seguida, o que aconteceu? O mundo foi povoado de novo. E aconteceu a mesma coisa que aconteceu antes do dilúvio, aconteceu depois. O que é? O pecado. O homem, ele se corrompe com muita facilidade. Muita facilidade. Nós nos corrompemos, né? Vamos aqui generalizar o negócio. Nós temos uma facilidade para pecar. E por que é tão fácil pecar? Porque está intrínseco na nossa natureza. Eu não peco porque o meu pai ou a minha mãe pecaram e eu vi eles pecando. Eu erro porque o pecado está dentro de mim. Eu peco porque é a minha natureza pecaminosa. Como já cantava o poeta Carlos Sérgio Lopes, eu luto contra a minha própria alma, a natureza humana que há em mim. A natureza humana de Sérgio Lopes. Então veja que é um louvor que é perfeito. Por quê? Porque é um adversário muito forte de vencer. O adversário é um adversário que nós repreendemos ele no nome do Senhor. Mas e a nós? Como é que eu vou me renunciar? Por quê? Porque onde eu estou, eu estou. Onde eu estou. Eu não tenho como sair. Então, o eu é o maior adversário do homem. Então, nós sempre temos essa questão do pecado dentro de nós. Nós sempre estamos lutando, é uma luta cotidiana, toda hora, né? Nós sabemos os nossos pontos fracos, os nossos pontos fortes. Então, nós temos a consciência de que realmente nós somos pecadores. Então, nós dependemos muito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Corrupção total. Essa corrupção impede o homem de tomar a iniciativa do processo de regeneração. Ele só pode ser liberto do pecado após o vencimento do Espírito Santo, ou melhor, o convencimento do Espírito Santo. Sem essa ajuda divina, ninguém pode ser transformado, ou seja, o livre-arbítrio precisa ser divinamente restaurado. Sim, nós temos o livre-arbítrio para fazermos o que nós quisermos. Mas quando nós somos levados pelo Espírito Santo, nós temos o nosso livre-arbítrio divinamente restaurado, nós procuramos assim a voltar para o Senhor. Porque o homem ele é completamente corruptível em todos os âmbitos. Nós vemos situações no país, inclusive que nós vivemos, vemos os políticos, por exemplo, se corromperem, né? Mas aí vamos trazer aqui para nós também, pastores também se corrompem, líderes se corrompem,
né, missionários de um modo geral, todos nós. E por que nós nos corrompemos? Justamente pela questão anterior, porque o pecado está dentro de nós. Então lutar contra nós mesmos é muito difícil. Então nós devemos ter o nosso livre-arbítrio divinamente restaurado. Nós dependemos do Senhor, né? Nós dependemos do Espírito Santo, nós dependemos estar buscando ao Senhor para que nós venhamos ser verdadeiramente transformados, porque nós sozinhos nós não conseguiremos, somente com a ajuda do Senhor, né, com o Espírito Santo dentro de nós, que nós conseguiremos vencer esta questão do pecado, né, de não se corromper. Sinopse: o pecado é a transgressão da lei de Deus. Por ele o ser humano foi totalmente corrompido. As teologias modernas. Teologia do pecado social. A tese do pecado social remonta aos concílios católicos de Medellín, Colômbia, e Puebla, México. Essa tese defende que o pecado é algo que se constrói por meio de estruturas opressoras tais como a pobreza, a injustiça e a desigualdade. Ou seja, em outras palavras, estão dizendo, para a gente entender, é como se eu só peco porque eu sou pobre, eu peco porque eu fui injustiçado, ou eu peco por causa da minha desigualdade social, econômica, o que não é verdade. Vemos, por exemplo, pessoas riquíssimas que são corrompidas, que pecam. Vemos pessoas que juízes, por exemplo, que era para dar exemplo de justiça, fazem o quê? Cometem injustiça ou cometem pecado. Mas como é que ele pode praticar uma injustiça, um pecado? Então é uma questão completamente fora, essa teologia do pecado social, ou seja, justificar o pecado. Olha, você só está pecando por roubar alguém porque você é pobre, você só cometeu esse pecado por causa da sua desigualdade social, por causa da sua desigualdade racial ou coisas do gênero, ou seja, tentam justificar o pecado. O pecado ele é injustificável nesse sentido, né? Nós somos justificados pela fé, o Senhor Jesus nos justifica, mas a questão é, eu não posso, e você também não, justificar um pecado de alguém. O pecado nesse sentido ele nunca vai ser justificado, ou seja, não haverá nunca uma justificação. Eu pequei por conta disso, então eu estou livre por causa disso daqui. Não, somente o Senhor, né? Somente aquele que é lavado e remido no sangue do Cordeiro será justificado. Uma questão da pobreza não justifica o pecado, a injustiça não justifica o pecado, a desigualdade não justifica o pecado. Então isto é essa teologia do pecado social, né? Teologia da libertação. Para eles, o estudo teológico não deve estar centrado em doutrinas bíblicas para libertar o homem do pecado, mas na indignação social para libertar o homem da injustiça social, econômica e cultural. Como é que você vai explicar isso para alguém? Como é que é esse negócio? Como é que a teologia da libertação, né? Como é que pode essa questão do Karl Marx, né? Essa questão completamente desmantelada, dessa questão, não vou entrar nem nesse mérito desse socialista que só o sangue de Cristo? Mas como é que nós não vamos centralizar a teologia com a Bíblia? Então não é uma teologia bíblica. A teologia bíblica é justamente o conhecimento da palavra que irá trazer para nós a ideia do pecado. Eu estou em pecado nisso daqui porque a Bíblia diz que isso é pecado. Então se isso aqui é pecado, eu estou cometendo, então eu estou em pecado. Então a Bíblia ela vai me trazer o quê? A clareza do pecado. A Bíblia vai me mostrar que eu estou pecando. E depois que eu entender que eu estou pecando, então agora eu preciso de um Salvador para me livrar desse pecado, para me ajustar, para ele poder me justificar. Quem é esse? Cristo. Então, somente através do conhecimento da palavra é que alguém será salvo do pecado, porque essa pessoa aceita Cristo como Salvador e no decorrer da sua jornada ele vai virar uma pessoa que terá uma vida de santidade, né, fazendo a vontade do Senhor, se negando, né, cometendo uma renúncia, né, que o Evangelho do Senhor é uma renúncia. Nós queremos muito fazer isso ou aquilo, mas por amor a Cristo nós não fazemos. O que é isso? É uma renúncia. Então, e só isso é que vai conseguir libertar o homem, né? Somente o Espírito Santo, como diz João 16:8. Né? João 16:8 vai nos dizer justamente isso, né? Que é ele que nos convence do pecado, da justiça
e do juízo. Portanto, nós só conhecemos o Espírito Santo, o Senhor, né? O Senhor Jesus, o Senhor Deus, através da palavra. Então, sem a palavra não tem como ter essa questão. Então, a teologia da libertação está completamente fora. Liberalismo teológico. Como resultado disso, a inspiração, inerrância e infalibilidade das Escrituras são questionadas. Os milagres e sobrenatural são considerados mitológicos. As doutrinas da fé são reinterpretadas e ressignificadas. Noutras palavras, nós podemos fazer as coisas, nós não precisamos ter a Bíblia aqui mais uma vez como inspiração do Senhor. O que acontece aqui? Ela começa a ser questionada, a Escritura começa a ser questionada, e não é o que as pessoas mais fazem hoje, principalmente os atores, né, atrizes, né, os artistas de modo geral, sempre querem dar uma nova leitura para a Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia vai falar justamente do pecado deles, vai afrontar o pecado deles, e não é isso que eles querem. Eles querem liberalismo, fazer tudo o que quiser e vamos ficar por isso mesmo. Não vai ficar. Naum, capítulo 1, versículo 3, diz que o Senhor não tem o culpado por inocente. Então os milagres e o sobrenatural são considerados mitológicos. É um mito. Aquilo que é mito é aquilo que é uma mentira, é uma história. Né? A doutrina da fé cristã são reinterpretadas, ressignificadas. Não é bem isso, não. Começam a falar coisas completamente equivocadas. Tem coisas na internet, por exemplo, que falam, pessoas que falam coisas, verdadeiras atrocidades, e muitos deles se dizem pastores. Só o sangue do Cordeiro. Não dá para compreender que pessoas seguem pessoas que falam verdadeiras blasfêmias contra Deus, dizendo que são pastores, que são líderes, e milhares de pessoas vão atrás dessas pessoas dizendo que este é um santo homem de Deus. Não é. Fica claro que não é. Por quê? Porque deturpam a palavra. É um liberalismo completamente enraizado, mostrando que o cristão, né, pode fazer o que quiser, porque nada disso é pecado, porque não é bem isso, porque não é bem aquilo. A Bíblia ela não tem sombra de variação. O que era pecado no passado continua sendo pecado hoje, as pessoas querendo ou não. Sinopse: a teologia do pecado social, da libertação e o liberalismo teológico derivam da deturpação da doutrina bíblica do pecado. A normalização do pecado, crise ética e moral. Nessa concepção, a obediência aos princípios bíblicos reflete o caráter de um cristão, porém o conceito deturpado e relativizado do pecado resulta em desvio e falha de caráter. Caráter é diferente de reputação. Tem pessoas que têm uma bela reputação, mas um péssimo caráter. E qual é a diferença? Reputação é aquilo que as pessoas dizem que uma pessoa é, acham que uma pessoa é. E o que é caráter? Caráter é o que realmente essa pessoa é quando ninguém está olhando. Atrizes, por exemplo, atores de modo geral, jogadores, atletas de modo geral, claro que não são todos, tem alguns, né, somente alguns, se mostram na televisão de uma forma tão amorosa, mas por trás das câmeras, quando ninguém está filmando, só Jesus na causa. Por quê? Porque eles têm é diferente aqui na questão do caráter e da reputação, ou seja, a reputação na televisão é lindo. O ator fulano, a atriz ciclana ou o atleta tal, ele é legal, ele é bom, ele é isso, mas ele está fazendo isso diante das câmeras. Por trás, nós sabemos e vemos horrores do que eles fazem. É claro, mais uma vez, não estou aqui dizendo aqui que são todos, né? Isso também cabe para nós, né? Muitos pastores têm uma boa reputação, uma bela reputação, mas o caráter é péssimo, não tem nenhum caráter cristão. E por que não tem? Porque não tem princípio bíblico. Né, os pastores, principalmente aqui a questão do pastor, né, os pastores, líderes cristãos, por que isso é importante trazer para nós? Porque a questão é nossa. Se nós, que somos conhecedores da palavra do Senhor, que somos conhecedores do Senhor, fazemos algo errado, não temos o caráter bíblico, como é que o mundo terá? Tem que começar por nós. Nós temos que ser o sal da terra. Nós é que temos que dar o sabor do mundo, para o mundo, né, e não o mundo dar o sabor para nós. Então nós devemos ter o quê? O nosso caráter firmado na palavra, né? Inclusive antes de você, né, ter sucesso na vida, por exemplo, você precisa firmar o teu caráter. Antes de você pensar em ser alguém, você precisa firmar o teu caráter. Por quê? Porque se você hoje ter um sucesso ou ter um renome, por exemplo,
e você não firmou o seu caráter, amanhã ou depois não vai ter jeito, você vai cair. Por quê? Porque você será corrompido. Então você precisa hoje ter o seu caráter firmado na palavra e não ter reputação. Você tem que ter reputação e caráter. E principalmente caráter. Ainda que as pessoas pensam que você é uma pessoa errada, mas importa que você é uma pessoa que tem princípios bíblicos e não o contrário, né? Às vezes as pessoas acham que você é uma pessoa de Deus e você de repente não é. Olha o perigo. Então nós precisamos compreender que nós temos que ter caráter e reputação, mas o caráter é superior à reputação, ainda que o mundo todo pense que você tem uma péssima reputação, é importante que você tenha um excelente caráter. Imoralidade sexual. A deturpação da doutrina do pecado favorece o avanço da imoralidade sexual. Em defesa da liberdade de decisão sobre o corpo, banaliza-se o sexo pré-conjugal. Extraconjugal, normaliza-se a homossexualidade. De modo geral, de uma forma bem direta, o que nós vemos hoje? O sexo liberado para todos. Pessoas praticam sexo no meio da rua. Em outras ocasiões, e até em alguns casos, nós temos um caso bíblico que a Bíblia relata que os filhos de Eli tinham relações sexuais com as mulheres dentro do templo. Olha que situação. Então, para ver que a imoralidade também está dentro da igreja. Quantas pessoas hoje estão dentro da igreja, mas têm relações completamente estranhas? Então, aqui nesse sentido, o que a grande mídia mostra, né? Que o sexo antes do casamento é extremamente normal. Então, o que eles defendem? Porque precisa fazer isso, principalmente os jovens, para os jovens saber se eles terão um casamento bom. Aí você vê que isso é uma contradição, porque quantas pessoas têm relacionamento sexual antes de ir para o casamento, vai para o casamento e o casamento não dá certo. Mas não era só ter relação sexual antes do casamento? Para você ver que isso não é uma justificativa, isso não é uma solução. Sabemos da dificuldade de se casar virgem, né, inclusive nos dias atuais, mas nós não devemos banalizar o sexo. O sexo é algo bom, é saudável, foi criado por Deus para termos prazer, para a reprodução da espécie, mas ele não pode de maneira nenhuma entrar na questão da imoralidade. O que mais as pessoas pregam hoje é este negócio. E também sobre a questão da homossexualidade. Vemos, por exemplo, no Brasil, igrejas que se dizem evangélicas, que são lideradas por pastores homossexuais, por mulheres homossexuais. A Bíblia diz lá em Levítico 18:22 que isto é uma questão imoral, que o homem não se deite como mulher, como sendo mulher. Então, a questão aqui de Romanos 1:26 e 27 também vai falar sobre a questão de ambos, né? Tanto mulher quanto homem. Então, e ainda que não houvesse nenhuma referência bíblica contra a homossexualidade, existe uma, porque a Bíblia diz o seguinte: o que Deus falou? Para fazer o quê? Para o povo se multiplicar. Como é que você vai se multiplicar? Com um casal de homem, né? Com 2 homens ou 2 mulheres. Então já entra numa questão da desobediência. Então vemos que a homossexualidade ela é um grande problema dentro da igreja. Por quê? Porque até pessoas dentro da igreja que se dizem cristãs, e às vezes até mas tem essa questão dessa fraqueza da homossexualidade. Pode parecer contraditória a questão, é porque há alguns casos específicos que pessoas, né, tanto homens quanto mulheres, têm uma questão, aquela fraqueza para a questão da homossexualidade. E o que nós temos que fazer? Precisamos orientar essas pessoas. Por quê? Porque a questão da homossexualidade nós sabemos que é algo que profana o nome de Deus, é uma afronta ao Senhor e eles ficarão de fora. A dessacralização da vida. O slogan Meu Corpo, Minhas Regras reivindica o pseudo-direito de a pessoa usar drogas, prostituir-se, abortar, cometer o suicídio e a eutanásia. Assim, o corpo que é templo do Espírito Santo é profanado. Aqui temos uma verdadeira enxurrada de situações. Primeiro, a questão desse meu corpo, minhas regras. Bom, o corpo até é da pessoa, mas as regras não. Inclusive, aqui perdoe-me o trocadilho, se meu corpo, minhas regras, então por que a sua regra desce todo mês? Desculpa aí o trocadilho infame.
Se o teu corpo é a tua regra, por que você não faz essa regra não descer, por exemplo? Você entendeu, né? Só para ter uma prova de que realmente o corpo, não, apesar de ser nosso, mas nós não temos domínio sobre ele. Em muitas questões, não. Então, as pessoas fazem isso para quê? Porque eles acham, elas, né? Na questão aqui, é muita questão do aborto. Ora, o feto não é parte do corpo. O feto está dentro do corpo. E o corpo, ele vai fazer o quê? Ele vai colocar ele para fora. Se fosse parte do corpo, não colocaria para fora. E a Bíblia vai nos registrar uma questão, eu vou deixar aqui a referência, que eu não lembro bem onde está lá no livro de Êxodo, que nós não devemos, né, no caso a mulher, né, o homem não pode ser conivente, não devemos matar o inocente. Então o feto, ainda que seja fruto de um estupro, nós sabemos que é algo delicado, é difícil, né, a situação da mulher, nessa situação de ser estuprada, ser violentada, é muito difícil, mas mesmo aqui, a questão do aborto é pecado. Nós não temos como pensar em outras situações. Nós devemos a cada dia mais entender que o aborto, em qualquer circunstância, ele é pecado. Desde o momento que a pessoa, né, que a mulher, ela sabe que ela está grávida, ela já não pode, aquilo ali já é uma vida para o Senhor. Se ela abortar, ela é uma assassina e Deus vai pedir contas, o negócio vai estreitar. E tem também a questão aqui das drogas. As pessoas acham, né, em parte, muita questão, aquela visão, as pessoas que têm a visão assim, mais libertária, vai compreender que é o meu corpo, eu posso fazer o que eu quiser e tal. Só que tem algumas questões que nós precisamos compreender. Por exemplo, a questão da droga. Quando a pessoa se droga, ela vai se drogar, ela vai começar depois, por conta disso, para sustentar o vício, ela vai começar a roubar, vai começar a se prostituir, vai ser sempre coisas, vai pecar sempre contra o corpo, né? Que já fala aqui sobre a questão da prostituição, né? A questão do suicídio, da eutanásia. O suicídio é uma questão assim bem delicada. Algumas pessoas, né? Muitos desses pastores coach diz que o suicídio ele é permitido em algumas situações, o que é antibíblico. A Bíblia diz lá em Êxodo 20:13, não matarás, ali no caso é não assassinarás. Aquele que assassina tem a intenção de matar. E o suicídio, né, a pessoa suicida, ela tem intenção de morrer. Então, por isso é pecado. 1 João 3,15 também diz que o homicida não entrará no reino dos céus, permanecendo nessa prática. E o que é o suicídio? O suicídio é uma pessoa que está matando. Então, como ele está matando, ele vai morrer nesta causa, portanto, não tem perdão. O suicídio não tem perdão. Algumas pessoas até tentam falar sobre a questão de sanção, mas ali é uma outra questão, é uma outra situação, tanto é que entra na galeria da fé, né, lá no Hebreus 11, mas o suicídio, ele não é perdoado em hipótese alguma. Judas, por exemplo, Judas se matou, não teve perdão para ele, era discípulo de Jesus e naquele grande dia padecerá para a eternidade sem Cristo. Por quê? Porque ele cometeu suicídio. Saul também cometeu suicídio. Então, nós não devemos tampar o sol com a peneira. O suicídio, a pessoa que comete suicídio, ele não terá parte na eternidade com Deus. Sinopse: quando se normaliza o pecado, sobra uma crise ética e moral, bem como a dessacralização da vida. Conclusão: uma vez regenerado pela fé em Cristo, o crente repudia a injustiça contra o seu próximo. A igreja atuante é aquela que ainda milita na terra contra a carne, o mundo, o diabo, o pecado e a morte. Então, veja que nós estamos sempre, na igreja do Senhor, vai sempre combater sobre essa questão da carne, né? O pecado da carne, né? O pecado da carne talvez seja o pecado mais difícil de segurar, porque ele é um pecado, vamos dizer, prazeroso, né? Há uma irmã na minha igreja que diz que o pecado é bom, o problema é a consequência. E verdade, o pecado é bom, pecar é bom, o problema é a consequência. Então, a igreja vai sempre brigar contra essa questão, né? O sistema do mundo, vamos sempre lutar contra o nosso adversário, né? O pecado sobre a questão da morte, né? O pecado em si. Então, nós somos a igreja do Senhor, a igreja do Deus vivo, e nós vamos continuar lutando contra o espírito da Babilônia. Revisando o conteúdo. Número 1, a Bíblia define pecado como a transgressão da lei de Deus. Número 2, é o estado de corrupção mental, moral e espiritual da natureza humana.
Número 3, a mudança de ênfase do pecado original, natureza humana, para o pecado social e estrutural, enfraquece a responsabilidade moral do pecador. Número 4, a obediência aos princípios bíblicos reflete o caráter de um cristão. Número 5, as escrituras ensinam que a vida humana é sagrada porque tem origem divina. Então, mais uma vez, aquela pessoa que comete um aborto, por exemplo, ela é uma pessoa que terá que prestar conta. Agora, é uma questão também interessante falar o seguinte: a mulher que tem essa questão do aborto, que ela já abortou, ela também existe perdão para ela. Ela se arrepender do aborto que fez, né? Ela se arrepender desse pecado, ela também herdará o reino dos céus. Por quê? Porque ela se arrependeu, ela cometeu um pecado, mas se arrependeu. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, mas eu vou mais uma vez enfatizar que já é diferente do suicídio. O suicídio, a pessoa que comete suicídio não tem tempo de se arrepender. É uma outra questão também pela qual o pecado ele não é perdoado, né? O pecado do suicídio. Por quê? Porque a pessoa não tem tempo de se arrepender, né? Porque morre na hora, e também pela questão que, como a Bíblia diz, que aquele que alcança a misericórdia quando é confessado, né? O pecado que é confessado, ele é perdoado. Como o suicídio não tem como confessar porque a pessoa morreu na hora, então não tem perdão. É uma palavra bem difícil, né? Um assunto bem delicado, mas biblicamente falando, o suicídio não tem perdão. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Eu aguardo você na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!